Boa noite. Bom, pessoal, estou aqui com a doutora Rafaela. Ela fez o curso do Alliance Essentials Experience lá em Balneário Camboriú. Ortodontista, aluna bem aplicada, né? Sim, interessada no assunto. E agora eu vou passar a bola para ela, para que ela se apresente, deixar ela falar um pouquinho aí com vocês. Boa noite, Rafa. Boa noite, oi Pedro. Então, eu sou a Rafaela, né? Eu sou formada tem 12 anos, mas de ortodontista eu tenho por volta de 8 anos, né? E eu atuo aqui em Floripa, né? Sou ortodontista aqui e sou professora na pós-graduação também da ortodontia do grupo IOA. E é isso, obrigada pelo aluno aplicado. Então, e ainda mais no curso que foi tão bom assim, né? Obrigado. Eu que agradeço aí a confiança, né, você ter participado. Um pouquinho da sua experiência, então, como é que está sendo com os alinhadores, para o pessoal ter uma ideia, assim, né? Então, eu comecei com os alinhadores completamente com vocês, né? Vocês me colocaram nesse mundo, eu já tinha muito interesse, eu via e tinha um certo medo, né? E, então, quando eu entrei no curso, nossa, eu fiquei bem. Se eu já estava querendo trabalhar com alinhador depois do curso, eu fiquei com mais vontade ainda de trabalhar com alinhador, né? Então, ainda não tenho muitos casos, tenho poucos casos, e também estou tentando respeitar bem a curva de aprendizado, né, para eu ir reconhecendo, para eu entendendo a ferramenta que eu tenho na minha mão, como é que ela funciona, né, como é que eu devo pensar com ela, como é que funciona, né, na boca do paciente. Mas o pouco que hoje comecei a fazer, né, respeitando essa curva, eu particularmente no sentido de trabalhar com ele, vou começar por essa parte, é maravilhoso, né? Não tem aquele paciente que te liga, oi, o bracket quebrou, o fio tá me machucando. Isso aí não tem nem comparação, né? Uma outra coisa que eu gostei muito foi o próprio, a colaboração do paciente. Porque embora seja um aparelho removível, né, que alguns podem dizer, mas é removível a gente precisa da colaboração. Mas eu não percebi que eu não precisava nem forçar essa colaboração. E, tipo, eles ficam realmente felizes, empolgados de estar usando aquele alinhador, porque ele é tão confortável, né? E que eles já, se bobar, vão comer, esquecem então com ele, sabe? Já faz parte da vida deles. Então, isso eu não tive queixa nenhuma. Eles usam certinho, eles gostam muito e elogiam muito, sabe? Sim, sim. É engraçado em rede social que a gente nem pede para eles fazerem nada, mas às vezes eu entro e eles estão falando: olha, eu uso esse aparelho e você não dá para ver. Inclusive, é bem legal essa colaboração deles, né? Agora, quanto ao meu lado de ortodontista, eu posso dizer que como eu estou no meio do caminho, estou vendo, né? Até eu acho que varia também muito de empresa para empresa que você trabalha, a comunicação com quem você está trabalhando, porque como eu estou no início, eu tenho muitas dúvidas, né? Então, se eu estivesse trabalhando empresa que não me ajuda muito, que não me explica o que está acontecendo, realmente já fica um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que, no geral, o meu começo tá só maravilha. Eu estou gostando bastante. Às vezes, um medinho, você olha e fala, ai meu Deus, será que tá indo? Será que não tá? Como é que é? Mas aí você vai fotografando, vai vendo aos pouquinhos e vai conseguindo. Eu peguei justamente logo o meu primeiro caso de um lateral, que eu acho que todo mundo, né, comenta o quanto que o lateral é complicado de desenvolver. O complicado da história, né? Então já comecei de cara com um lateral. Mas de qualquer forma, eu vejo alegria no rosto da paciente, ela já está feliz porque ela vê já uma movimentação, né? A preocupação está um pouco mais comigo ali, no lateral. Mas, no geral, assim, quem me dera poder tratar
sei lá, 70% do meu consultório com alinhador, porque realmente eu, eu sou ortodontista, eu já usei aparelho fixo e quero fazer retratamento, que tem algumas coisas que eu gosto, e eu não penso em fixo de jeito nenhum, então provavelmente a próxima paciente sou eu mesma. Então eu entendo Aham. a de querer o alinhador. Sim, você tocou em pontos importantes aí, que é a colaboração do paciente. Realmente eles são mais motivados do que com o aparelho fixo, né? Essa questão da própria propaganda também. É impressionante como é que, quando eu comecei também a tratar com alinhador, começou a aparecer mais gente procurando alinhador. Porque o cara do alinhador fala para todo mundo que ele está usando, e aí na boca de todo mundo o cara vai e fala. Quando o cara está de aparelho fixo, o cara tem medo, ele esconde, não quer falar sobre o assunto. Então, esses dois pontos Exatamente. são bem assim, na hora que você está iniciando, você vê que acontece naturalmente, esse Uhum. ponto que você colocou. Rafa, vou partir aqui para uma segunda pergunta, você já respondeu parte dela, né? Que é como você se considera iniciante, uma expert, uma intermediária, e o que você acha assim, que está sendo mais fácil, o que está sendo mais difícil com os treinadores? Tá, o mais difícil, eu acho que eu ainda estou ali aprendendo sobre a indicação, para eu respeitar essa minha curva de aprendizado, né? Eu sei que algumas pessoas, elas já não tem medo, vai, pega uns casos mais complexos, mas eu particularmente me sinto um pouco segura para pegar ainda os complexos. Então, assim, o que que me dá mais medo, assim, quando o paciente chega, eu olho, o curso, por sinal, ele deu toda essa orientação, né? Ele colocou como se fosse uma escala dos casos mais simples, os médios, ele já ajuda bastante. Mas eu acho que a minha dificuldade ainda está um pouquinho aí de, por exemplo, eu vejo um caso classe 1 de apinhamento, e daí eu falo, pô, alinhador, vamos lá, né? Conversa com o paciente está interessado. Daí, quando eu vou conversar com a empresa, eu vejo que de repente seria um tratamento melhor o híbrido, sabe? Sim, E eu estava entendi. ali achando que já ia com o alinhador. Então, eu acho que eu ainda estou nessa de entender quando eu posso pensar num alinhador somente, ou quando eu vou com híbrido para dar né, melhorar aquele grosso ali, para Sim, depois sim. um alinhador, ou vice-versa e tal. Eu acho que essa ainda está sendo um pouco. Essa é a minha dificuldade, né? Tipo assim, tem uns casos que não, né? Que você olha, o acompanhamento é bem leve e ok, né? Mas aquele entre moderado ali para o severo é que eu ainda fico meio vai ou não vai, sabe? Uma outra dificuldade que eu acho que eu não estou ainda tendo muito caso de alinhador, acho que na minha realidade, né, talvez eu não trabalho em uma clínica, digamos assim, classe A, entendeu? Sim, Então, sim. assim, por mais que a gente tenha alinhadores nacionais que sejam mais baratos e tal, né, a empresa mais conhecida, mais antiga no mercado é a Invisalign, mas ainda alguns preços assustam um pouco o paciente, né? E ele já vem Certeza. com essa crença, esse aí é aquele caríssimo, né? Aham. Então, e eu venho tentando estudar essas formas de passar um pacote fechado, dividir de mais vezes, porque assim, eu fico triste de saber que muitos querem e acham que não podem. Então, eu fico tentando encontrar uma forma de pagamento para que eles possam, né? Para que não seja uma coisa só de tipo, é só para quem tem dinheiro, por exemplo. Não, Perfeito. né? Ainda mais sendo um caso mais simples, que aí acaba que tem menos placas, né? Mas eu tenho que aprender como eu posso fazer com que isso se torne acessível também para pessoas que não sejam, sabe, de uma classe mais alta, assim. Acho que essa é um pouco mais da minha dificuldade, né? Certo. É,
Qual foi a outra? Qual é o ponto E o positivo? que você está achando assim, de mais fácil, mais simples, né? O que está sendo tranquilo na questão dos... Ah, tá. Eu acho que eu falei isso na primeira pergunta. Eu acho que o fato de não ter bracket, tubo, sabe aquela coisa assim, A sexta-noite queixa do no paciente, né? aparelho, e quando você já acha que vai embora, vai passar um retangular ali, aí o tubo, pá, ai, meu Deus do céu. Então, acho que é isso aí de não machucar, de não fazer afta, porque daí é o conforto dele, é isso que motiva ele, Isso, sabe? perfeito. Eu Aham. acho que isso para mim não é sensacional, é maravilhoso, sabe? E assim, a gente consegue no consultório, né? Porque daí, por exemplo, ele vai lá para a gente vai trocar o alinhador, sei lá, do 3 para 4, por exemplo. É, parece, né? Ah, mas é uma consulta rápida, mas não. Justamente por você não ter que fazer tanta coisa, você pode fotografar, analisar, É. explicar para o paciente na tela do computador, olha só como estava, como está ficando. E aí eu acho que isso gera até mais valor, assim, sabe? Não, Para com consulta. certeza. Isso que você colocou e pontuou, mas por verdade, apesar das consultas serem mais rápidas, porque você tem uma certa interação com o paciente, você fotografa mais, né? Não tem geralmente aquele atraso de um paciente para o outro. Isso aí dá até uma certa qualidade no serviço e de vida também, né? Ô, Pedro, e só um parênteses agora, até nessa questão da pandemia, né? De você tratar, é o menos risco de contaminação ali, você não tem muito material Exatamente. e pega a secretária e tal. Então, quando eu vou atender os meus de alinhador, eles vão muito mais tranquilos, assim, né? É como se fosse mais seguro, né? É engraçado isso, Para eu o sinto isso paciente, também. com certeza. Legal, esse ponto aí, até eu não tinha nem conversado, o Basílio tinha comentado, mas é interessante, essa questão da pandemia veio, né, mudando alguns protocolos de higienização, de limpeza, e com o alinhador a gente tem realmente uma capacidade maior de controle, né? Sim, Rafa, com- vou pular aqui uma perguntinha e eu vou colocar agora tratamentos complexos. Você ainda não começou a fazer, né? Então, vou mudar um pouquinho a pergunta. O que você acha que vai ser a sua maior dificuldade nesses tipos de tratamentos complexos? Por exemplo, seria o planejamento, né, com o estagiamento adequado, ou seria no caso de intercorrências durante o tratamento, né? Às vezes o dente não gira como deveria, perde um pouco de tracking da placa, aí você tem que fazer alguma manobra extra. O que você acha que pode ser o maior problema que você vai ter ali? e eu acho que um pouquinho de cada do que tu É, falaste. né? É porque como eu ainda não fiz nenhum tratamento complexo, né? Acaba que eu não sei exatamente quais são as intercorrências que eu vou encontrar, mas eu tenho medo de exatamente dessas coisas, de, de, de acontecer ali. Deixa eu ver. Por exemplo, acho que um caso complexo seria extração, né? Sim. Entra Uhum. num caso de extração. Eu acho que na questão do planejamento e como eu falei, por exemplo, eu estou tratando um caso de um lateral, é um lateral girar, e Aham, está me sim. dando muito trabalho, né, o lateral. Então eu fico pensando, putz, será que eu vou ficar nessa angústia de, por exemplo, uma extração, uma digitalização, sabe, em bloco, uma esterilização grande, né? Será que eu vou ficar naquela ansiedade no meio do meu tratamento? Se é mais a questão da previsibilidade mesmo, sabe? De saber o que vai fazer. Porque eu vou te dar um exemplo. Um caso que eu tenho é de um canino cruzado, tá? E aí foi me proposto um certo número de placas ali e tal. E eu tô chegando já meio no final, e esse meu canino ainda não descruzou. Ele tá em topo, entende? Entendi. Então, Sim. o que
por exemplo, o dono da empresa estava conversando comigo, vamos pôr elástico, vamos, tipo assim, usar umas outras manobras, entendeu? Aí eu particularmente, acho que por ser iniciante, né, eu não achava que eu ia chegar, achava que era assim, né, vai lá, vai que até por ser aconteceria, um né? movimento mais previsível, né, eu falei, não, vou usar. E aí eu também pequei em não comentar com o paciente que no meio do tratamento eu pudesse usar Sim. alguma mecânica extra, né? Um acessório, né? Um acessório, exatamente. Então eu fiquei meio assim, puxa, agora eu vou falar para ele que a gente vai usar elástico, né? Então, assim, mas é a questão da experiência mesmo, é aquela questão de, tipo assim, ter consciência de alinhador, principalmente em caso complexo, principalmente se no meu canino já foi sugerido um acessório, aí imagina no caso complexo, com certeza ele não vai ter como, né, tipo, os mini implantes com eles foi um casamento perfeito. Então eu acho que é mais essa questão de como eu estou num caso simples e aí eu me deparei com algumas coisas que eu achava que ia ser, né? Vai descruzar, pronto, acabou, fechou. E agora eu tô vendo, opa, talvez eu precise de uma ajudinha, sabe? Ou então, uma vez a gente estava conversando, tu estava também, o Gabriel Ballmaier comentou de binário, etc. Então eu acho que é mais isso, é mais a questão de no meio do tratamento eu falar, opa, eu tenho que entrar com alguma coisa, sabe? Mas isso foi bom, esse canino não ir perfeito ainda para o lugar dele, porque já me alertou para isso. Então, eu já sei, no próximo paciente, já vou pensar em talvez entrar com um acessório ali para ajudar para ser mais rapidinho, já deixar claro para o paciente aquilo, sabe? Já me preparar psicologicamente. E com o tempo, tu vai entendendo algumas coisas, assim, que o movimento faz. Porque eu acho que a primeira vez que eu fiz foi, na verdade, logo bem perto do curso, né? Tipo, acho que eu mandei o meu primeiro caso e fui fazer o curso. Então, quando tu és inexperiente, tu acha que tu vai mandar um caso simples, vai voltar, tu vai colocar e deu, né? Beleza, e aí no curso eu aprendi que tem um certo grau para girar, né? Não é tem até tantos graus já começa a ficar imprevisível, né? Já indiquei já indiquei todo empolgado um alinhador para um paciente, e daí quando eu mandei para a empresa, acho que já contei isso, né? Ela falou assim, olha, não é muito por aí, ai, não acredito, sabe? Mas acho que é isso, é a curva de aprendizado. Você colocou uma coisa interessante, por isso que é bom conversar com os casos mais simples. Por exemplo, igual esse canino seu, apesar de não ser um caso assim, muito simples, né? Seria uma movimentação um pouco mais simples a descruzar. Ele está de topo hoje, né? É uma coisa que assim, precisa de corrigir. Se você encara um caso muito difícil, muito complexo no começo, às vezes você não vai nem saber o que precisa de corrigir, o que precisa ser feito ali para poder consertar o que não está andando. Então, exatamente. Às vezes iniciar, respeitar essa curva de aprendizado, né? É muito importante para você não se frustrar, né? Assim, acho que Sim. o que acontece muito é a frustração do próprio ortodontista. Exatamente. Como com qualquer outra ferramenta, né? Sim. A gente já viu cursos do Sérgio Cury, por exemplo, falando de mini implante, né? E a gente vê ele falando, tipo, tão seguro de mini implante, mas no início ele perdeu um monte, que não deu certo. Exato. Né? A gente acha que, não, vou instalar aqui, vai ficar e beleza, né? E beleza, exatamente. Então eu lembro dos meus primeiros mini implantes que eu perdi, aí eu, putz, dá uma frustração, tu chora, tu fala, o que eu fiz e tal, né? E aí com o tempo é isso. Então eu acho que é interessante esses erros, porque realmente eles te ajudam depois, eles te ajudam muito mesmo. Verdade.